Muito bom dia! Depois das férias eu estou de volta na companhia da Dejane Arnold para levar até você as notícias do campo. E a gente começa essa semana com um alerta, né? Pois é, Patrone, bom retorno, um bom dia a todos. A nossa primeira reportagem é sobre a situação que preocupa pecuaristas no norte do estado. A morte de um bezerro que teve diagnóstico de raiva animal. A doença é transmitida pela mordida de morcegos e é grave. Depois da confirmação do caso, os pecuaristas vizinhos dessa propriedade precisaram vacinar o gado para proteger o rebanho. Seu Antônio tem 69 vacas neste sítio em Sinop. Depois que soube de um caso de raiva bovina em uma propriedade vizinha, ele correu para vacinar o rebanho leiteiro. A gente cuida muito porque são doenças que você não tem na tua propriedade, mas ela chega com muita facilidade na tua propriedade, né? Então o rebanho da gente é todo vacinado, todo certinho, brucelose, fitosa, cabrunco. A raiva, eu confesso, nunca tinha vacinado porque a gente nunca tinha um foco, nunca tinha notificação nas proximidades, só que essa agora a gente ficou, né, bem mais preocupado, porque é que eu falei a gente vive dessas vacas, né? Então se você chegar a ter um foco aqui, você é obrigado a eliminar, então você não sabe o que você vai fazer futuramente sem elas. O custo para vacinar o rebanho foi de R$ 23,40. Cada dose da vacina contra a raiva saiu por 39 centavos. A vacinação foi obrigatória e acompanhada por técnicos do INDEA, já que a propriedade do seu Antônio está em um raio de 12 quilômetros de distância do sítio onde ocorreu a morte de um bezerro por causa da raiva. A confirmação foi feita por exames em um laboratório de Cuiabá. Vai fazer a vacinação novamente com 21 a 30 dias, obrigatório também. Quem desrespeitar essa norma pode ser punido. Exatamente, quem desrespeitar essa norma será punido, será que a propriedade será bloqueada e não terá GTA nem de entrada nem saída. O sítio onde foi registrado o caso de raiva não foi divulgado pelo INDEA. A raiva em bovinos não tem cura e leva o animal à morte em poucos minutos. Então, quando esse animal alcança o sistema nervoso central, existe todo um quadro de paralisia, né? E então o animal é impedido de locomover-se, né? De mastigar-se, de tomar água, né? Então, e acaba morrendo por deficiência respiratória. No caso dos bovinos, a doença não é transmitida de animal para animal, mas pode sim ser transmitida para humanos. Isso ocorre devido ao contato com a saliva do animal. Bom, todos os funcionários da propriedade que tiveram contato com o bezerro, que acabou morrendo por raiva, tiveram que tomar vacina. Segundo a Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso, o caso é isolado e não há risco de embargo comercial para a carne do estado. Mas o momento é de alerta para os pecuaristas. Cautela e atenção. Se surgirem outros casos, é essa a orientação. Vacinação periférica para não haver mais disseminação do foco. Pois é, ainda falando em pecuária, as reuniões e encontros técnicos com criadores promovidos pela Acrimate em vários municípios trouxeram levantamentos importantes para o cenário da atividade. Os 30 municípios visitados pelas equipes da Acrimate estão localizados em regiões estratégicas, que abrangem até 80% do rebanho bovino de Mato Grosso. Levar informações aos pecuaristas é uma saída para intensificar a produção, ou seja, ter mais rendimentos numa mesma área. Hoje a gente precisa de uma melhor divisão das pastagens, muita gente já vem tomando consciência disso, que você não pode mais fazer um pastejo contínuo, o pastejo tem que ser rotacionado. A adubação das pastagens é perfeitamente possível. Hoje nós temos, com análises de solo, a gente tem que colocar aquilo que a planta necessita. Foi muito difundido durante a palestra e existem propriedades que já fazem e as que fazem a gente nota que são as propriedades que têm a melhor produtividade. Então hoje é uma questão de sobrevivência, porque nós sabemos que os custos estão altos, os preços nós não temos muita influência sobre ele, o produtor não tem influência, é o mercado quem decide. Então cabe a se profissionalizar cada vez mais para que ele possa continuar competitivo. Foram percorridos cerca de 12 mil quilômetros pelo estado e a logística para transportar o gado foi uma reclamação dos criadores. Entre os problemas,
obras inacabadas em rodovias, como esta na MT-320 em Marcelândia, norte do estado, onde apesar do asfalto, a ponte é de madeira e pista única. A questão da logística, ela impacta de várias formas, o próprio ir e vir da sociedade local, né? A rodovia não é só para transportar boi ou transportar grãos, mas no caso da pecuária de corte, nós conseguimos averiguar que um produtor afirmou categoricamente que ele perdeu uma arroba por boi transportado numa distância de 200 quilômetros. Isso é muito sério, isso nós estamos jogando dinheiro pelo ralo, para que se verificar, porque tem obras que começou no governo passado e são inacabadas. Então tem que ter, o órgão responsável por isso tem que dar uma resposta para essa sociedade. Nós fomos lá e vimos e vamos apontar para a área afim do governo do estado para que ele se manifeste para a sociedade que está lá produzindo. Outra dificuldade, segundo os pecuaristas, é o controle sanitário dos animais. Para eles, há necessidade de ampliar equipes e postos de fiscalização do INDEA. Principalmente na área de vigilância. Nós estamos pensando, já se tem uma ideia comum da América do Sul de se parar de vacinar contra a aftosa, por exemplo, existe uma meta até 2020. Nós não sabemos se vai ser possível, vai ser quando a gente tiver um sistema de vigilância mais eficiente, onde a gente possa ter um controle, principalmente de entrada e saída de produtos de animais de forma eficiente. Bom, segundo a Secretaria de Infraestrutura do Estado, as obras da MT-320 estão paradas porque a empresa vencedora da licitação pediu a rescisão do contrato. A tendência é que as obras sejam repassadas para a segunda colocada na licitação. Enquanto isso, não há previsão para a retomada dos serviços. Sobre as melhorias na questão sanitária, o INDEA disse que o número de fiscalizações cresceu desde 2015, mas o órgão reconhece que precisa implantar novos postos de vigilância. Hoje são 5 em funcionamento, 24 horas. Um outro está sendo implantado em Comodoro. Existem ainda outras 7 barreiras sanitárias, além de barreiras volantes, principalmente na região de fronteira. Os impactos da seca na safra de milho. Depois do intervalo, você vai ver a situação em Primavera do Leste. As perdas em algumas áreas podem chegar a 50% da produtividade. A colheita do milho chegou a quase 3% da área plantada, cerca de 120 mil hectares. Nesta mesma época do ano passado, menos de 2% das lavouras já tinham sido colhidas. E conforme as colheitadeiras avançam, a oferta no mercado disponível aumenta e os preços recuam. Em alguns municípios já houve queda de 10% desde o início da colheita. Em Ipiranga do Norte, a saca vale R$ 31,65, R$ 32,45 em Querência e R$ 37 em Rondonópolis. Apesar do recuo, os preços praticados hoje ainda são muito maiores do que há um ano, quando giravam na casa dos R$ 14. Pois é, olha, um dos motivos desta diferença é a escassez do produto. A previsão é de que o desempenho da segunda safra fique abaixo do esperado. É a falta de chuvas que compromete a produtividade nas lavouras. Em Primavera do Leste, por exemplo, tem plantação que deve render menos da metade do que era previsto. Nesta propriedade de 40 mil hectares em Primavera do Leste, 1.800 foram destinados à plantação do milho. A última chuva por aqui foi dia 26 de março. A seca prejudica a produção. Nesta área, por exemplo, as plantas não chegaram nem na metade do tamanho previsto. Então o milho não consegue produzir com uma estiagem de 60 dias no ciclo normal de crescimento e produção dele. Na safra passada foram colhidas 130 sacas por hectare. Nesta, a expectativa é de apenas 100 sacas por hectare, mas pode ser que não passe dos 70 em alguns talhões. Seu Canísio já tinha negociado 40% da produção. Agora, torce para que o prejuízo não seja maior. Como esse ano a colheita vai ter uma quebra em torno de 40% a 50%, então, se a gente comprometeu 40%, esses 40% vai virar 80%. Então, vai sobrar muito pouco milho para vender nesse momento onde os preços são melhores. Em outras áreas, a solução para amenizar os gastos será destruir a plantação em que a produtividade não iria chegar a 10 sacas por hectare. Isso não paga o custo operacional de colheita e a gente resolveu destruir a lavoura por vir pragas, para ter um manejo
sustentável. E a seca é um problema que os agricultores de Mato Grosso enfrentam desde a safra de soja. Houve atrasos no plantio e na colheita. E isso obrigou os produtores a cultivar o milho um pouco mais tarde, fora do período ideal. E o resultado é este. A falta de chuva prejudica na formação da espiga. A cena se repete em outras propriedades da região de Primavera do Leste. O mês de abril foi muito irregular em relação à chuva. Nós tivemos aqui no mês de abril, no máximo 25 milímetros durante todo o mês de abril. E é exatamente no momento que o milho mais precisa de chuva. Na hora do embuchamento, na hora de largar, de florescer, não choveu. E é por isso que nós estamos hoje contabilizando esse prejuízo. De acordo com o IMEA, na safra passada, a produção de milho em Mato Grosso chegou a pouco mais de 26 milhões de toneladas. Já a estimativa para este ciclo é bem menor, pouco mais de 21 milhões de toneladas. Por outro lado, a saca está valorizada, mas também para o produtor não é motivo de otimismo. Se ele comprometeu 60% de custo de produção, hoje ele vai colher de 50% a 60%, então ele, em alguns casos, ele não vai conseguir cumprir o compromisso que ele tem para entregar os 60% que ele comprometeu lá atrás com uma trade. E diante dessa situação, a Secretaria de Agricultura de Primavera do Leste pretende dar entrada no pedido de situação de emergência para o município. Caso aprovado, há um período de 180 dias para que os produtores tentem negociar as dívidas com os credores. E ainda sobre o milho, em Brasília, o novo secretário de Política Agrícola, Neri Geller, anunciou que o Ministério da Agricultura vai aumentar os estoques do grão na Conab para venda em leilões. É uma alternativa do governo para equilibrar os preços, principalmente para a agroindústria. O anúncio foi feito depois de uma reunião na Frente Parlamentar da Agropecuária aqui em Brasília. Neri Geller, que assumiu recentemente o cargo de secretário no Ministério da Agricultura, disse que o governo federal está preocupado com a safra de milho e com o impacto dos preços. O destino do cereal tem sido principalmente as exportações e o preço está cada vez mais alto no mercado nacional. Isso trouxe impacto para a produção de ração, principalmente para suínos e aves. Nós vamos jogar mais 300 a 400 mil toneladas de milho da Conab que nós temos em estoque. Leilão feito para a agroindústria, qualquer agroindústria, qualquer produtor pode participar, comprar esse milho, buscar lá na origem onde ele está estocado e repassar aos seus cooperados ou enfim aos seus parceiros. Nós já fizemos a solicitação para fazê-la de forma online, com assinatura digital, assim como nós trabalhamos na questão das 160 mil toneladas que é para milho balcão, nós estamos trabalhando também para que possa liberar o mais rápido possível. Em relação aos leilões de milho com volume de até 400 mil toneladas, a previsão é de que as operações comecem no segundo semestre. E no próximo bloco, o mercado da soja. Os agricultores intensificam a compra dos insumos que vão ser usados na nova safra, que só começa a ser plantada daqui a mais de 3 meses. Um projeto que facilita a compra ou arrendamento de terras por estrangeiros tramita no Congresso Nacional em regime de urgência. É uma proposta polêmica, afinal, até que ponto é favorável para o país a abertura dos domínios para produtores ou empresas internacionais? A lei que trata da venda ou arrendamento de terras por estrangeiros no Brasil é de 1971. Para o governo federal, ficou defasada, prejudicando o controle de áreas estratégicas, que ganharam o domínio de investidores internacionais. Foi quando, em 2010, a Advocacia Geral da União colocou alguns freios nessa história. Entre as restrições, a operação passou a ser liberada para a compra de áreas de, no máximo, 50 módulos fiscais para pessoas físicas e 100 módulos fiscais para empresas estrangeiras. Antes dessa determinação, empresas brasileiras com sócio ou capital estrangeiro tinham liberdade no fechamento dos negócios, assim como empresas 100% nacionais podiam comprar a área na quantidade que quisessem. Depois do parecer, começaram as limitações.
O Ministério Público Federal foi uma das instituições que alertaram sobre a necessidade de novas regras, por questão de soberania, proteção contra o domínio de estrangeiros. Você tem países que têm restrições territoriais severas, mas têm muitas reservas financeiras, né, como a Coreia, Arábia Saudita, China, que estão promovendo de forma massiva a aquisição de terras na Ucrânia, na África. Então, isso com certeza envolve uma questão de soberania. Agora a discussão ganha fôlego no Congresso. Diferentes projetos foram apresentados e um deles avançou e deve ser votado no plenário. A proposta vai contra o parecer da Advocacia Geral da União. Aumenta os limites para aquisição ou arrendamento por estrangeiros, com dispensa de autorização do INCRA. Cada município poderá ter até 25% do seu território nas mãos de estrangeiros. No caso de empresa controlada por capital estrangeiro, não haverá limites, pois será tratada como empresa nacional. O autor do projeto, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, justifica que as regras podem estimular investimentos e trazem segurança para os empreendedores. É uma abertura, claro, preservando a nossa soberania, preservando as nossas fronteiras, mas dando a oportunidade de que aquelas pessoas que querem investir no Brasil tenham aqui a segurança jurídica necessária para isso. Os critérios têm que ser bem objetivos, têm que ser de fácil compreensão, para que quem queira investir saiba a regra do investimento. Então o Brasil precisa de investimento nesse momento. Nós precisamos sair dessa crise que nós entramos e uma das maneiras é a gente vender parte do patrimônio agrícola que a gente tem para outros pessoas de outra origem que possam injetar capital. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, confirmou que o presidente em exercício, Michel Temer, estuda uma possível revisão do parecer da AGU, como pede a bancada ruralista, mas preferiu não entrar na polêmica. Eu acho que o Brasil hoje não depende mais desse tipo de coisa. O que nós defendemos sempre é que seja brasileiro, seja estrangeiro, respeite a nossa legislação e faça o desenvolvimento sustentável. Para o Ministério Público Federal, antes de votar projetos ou mudar o parecer da AGU, o melhor caminho é conhecer a realidade fundiária e levantar a situação dos imóveis que estão em domínio de estrangeiros no país. Segundo o MPF, Mato Grosso do Sul e São Paulo são os estados com o maior número de propriedades com esse perfil, mas não existe controle sobre os cadastros. Lembrando que a legislação fala aquisição e arrendamento, ou seja, as duas figuras teriam que ser controladas e infelizmente não são, né? O banco de dados cartorial, ele não bate com o banco de dados existente no INCRA. PIB do campo em queda, exportações de soja em alta. Números apresentados esta semana. Divulgado pelo IBGE, o valor do Produto Interno Bruto da agropecuária no primeiro trimestre do ano. No período, o PIB caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, somando cerca de 88,6 bilhões de reais. Se comparado com o mesmo período do ano passado, a queda é maior, 3,7%. Segundo o IBGE, o desempenho é resultado de produções menores em algumas safras. E o mês que passou foi considerado o melhor mês de maio da história para as exportações de soja. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, o país exportou 9.910.000 toneladas. Foi o terceiro mês seguido de recordes em embarques comparados com o mesmo período do ano passado. Em abril, o país enviou para fora cerca de 10 milhões de toneladas do grão. E a semana foi de altos preços nas cotações de soja. Em Rondonópolis, ultrapassou os R$ 91 para a compra. Vamos ver alguns valores. A saca fechou a semana cotada a R$ 83,60 em Sapezal, R$ 84,50 em Nova Mutum e R$ 88,17 em Rondonópolis. Esses são valores oferecidos aos produtores. A questão é que, neste momento, são poucos os que possuem grão disponível para a venda. E os negócios para a próxima safra estão bem adiantados. Pois é, aqui no estado, cerca de 56% dos produtores já compraram os insumos que vão ser usados no plantio das lavouras. O plantio da próxima safra de soja começa aqui no escritório da Fazenda. Caneta, calculador e computador para organizar as contas. Telefonemas para negociar os valores dos insumos e prazos de entrega. Plantação mesmo só depois da segunda quinzena de setembro.
Por enquanto, a lavoura do agricultor José Dolfini está forrada de pés de milho, que devem ser colhidos nos próximos dias, e de algodão, com colheita prevista para julho. Mas no segundo semestre, os 2.060 hectares serão de soja. Ele já comprou sementes e fertilizantes e negocia o preço de defensivos agrícolas. Já foram feitas as compras dos fertilizantes. As sementes de soja também, a gente já iniciou as compras ali no mês de janeiro, fevereiro, se antecipando para pegar as melhores variedades e as sementes de melhor qualidade. E os químicos a gente está finalizando as compras para a próxima safra aí, para a safra de 2017, deve finalizar agora aí até meados do mês de junho. O gasto médio com insumo aumentou. Ano passado, o produtor desembolsou aproximadamente R$ 2.960 por hectare. Desses, quase R$ 1.750 foram com insumos. Este ano deve gastar R$ 3.230 por hectare de soja. Aproximadamente R$ 1.900 só com os insumos. Além disso, outros fatores influenciam no custo de produção. Deve ficar aí na casa dos 18% mais caro. Por conta de vários setores, né? Mão de obra subiu, energia subiu, os impostos, combustível. A expectativa do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, é de que sejam dedicados 9.230.000 hectares de área para o plantio de soja no estado na safra 2016-2017. 0,2% de aumento em relação à área da safra 2015-2016, um índice que já é considerado estável. É o menor crescimento dos últimos 9 anos. Os dados foram coletados com 547 produtores. São os primeiros dados ainda, algumas coisas podem mudar, mas sim, os produtores estão bastante cautelosos, principalmente perante a frustração de safra do ano passado, nas áreas mais marginais, onde os produtores tiveram produtividades menores, que eles podem não vir a semear novamente. Então isso pode fazer com que a gente não tenha esse crescimento tão grande como a gente tinha nos anos anteriores. A colheita mesmo deve ser só no verão, lá por janeiro ou fevereiro do ano que vem. Mas as vendas já começaram. A gente iniciou as vendas aí na faixa de R$ 68,00 e hoje está em torno aí de 73, 72 nessa faixa. A estimativa de produção de soja em Mato Grosso é de 29 milhões de toneladas, 1.900.000 a mais do que a safra anterior. A produtividade deve aumentar por causa da perspectiva de clima favorável. A gente sabe que se mudou o ciclo de El Niño para Laninha. Outro ponto é que os produtores eles estão mantendo o nível tecnológico, e isso a gente tem essa expectativa de que, se a gente tiver um clima bom ano que vem, a gente possa melhorar a nossa produtividade. O MT Rural fica por aqui. Um ótimo domingo a todos e uma semana bastante produtiva. Até o próximo programa. Isso aí, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora, e vamos que vamos. Tchau!